Manuel Carlos é um dos maiores autores da TV brasileira. O autor faz parte do grupo dos grandes autores, da qual se inclui Gilberto Braga, Dias Gomes, Janete Claire, Ivani Ribeiro, Lauro César Muniz, Aguinaldo Silva, Walter Negrão, Cassiano Gabus Mendes e tantos outros. O autor ficou conhecido por retratar o cotidiano da família carioca brasileira, especificamente no bairro do Leblon, com sensibilidade, profundidade e realismo. As suas novelas geralmente são marcadas por fortes relações familiares, na maioria das vezes incluindo conflitos entre mãe e filha. Manuel Carlos era um excelente escritor. As suas cenas geralmente apresentam diálogos sempre sofisticados e que propõem muitas reflexões sobre o que está acontecendo no país ou sobre o futuro do país. Ele geralmente também conseguia, assim como Gilberto Braga, era um autor que via um pouquinho além do tempo. Nesse vídeo, eu resolvi listar as 10 obras que eu mais gosto do autor, aquelas que são mais marcantes para mim. Eu vou fazer em estilo de ranking, da 10ª para o primeiro lugar. E eu garanto que você vai se surpreender com o primeiro lugar. Olá, eu sou o André, o Mader, e você está no Aquele Nostálgico, o canal focado em música, cinema e novela. E se você curte esse tipo de conteúdo, então esse canal é para você. As novelas do Manuel Carlos, além de se passarem no Leblon, retratarem relações familiares, elas possuíam uma outra característica em comum: as Helenas. Porém, nem todas as novelas do autor tiveram protagonistas que se chamavam Helena. É o caso da 10ª posição do ranking. Na 10ª posição do ranking das obras que eu mais gostei de Manuel Carlos está uma novela que eu assisti apenas 7 ou 8 capítulos, não lembro ao certo a quantidade de capítulos, que é a novela Sol de Verão. A novela, que está disponível no projeto Fragmentos da Rede Globo, há alguns anos, ela foi totalmente apagada. Restaram apenas esses capítulos para que o público tivesse acesso ao que foi a novela. Eu sei que é meio estranho analisar uma obra, apenas parte de uma obra, e aí a colocá-la no ranking como uma das suas preferidas. Mas eu gostei tanto do que eu vi em Sol de Verão, que foi uma novela que me deu muito vontade de ter assistido na íntegra, que quando eu comparei com outras obras, que inteiras inclusive, eu gostei mais do que eu vi nos fragmentos. Eu achei que gostaria de ter visto a novela inteira, porque eu tenho certeza que eu iria gostar dessa novela. Toda aquela energia dos anos 80, ali do início dos anos 80, né? Você via muito isso na novela, na trilha sonora. Então foi uma novela que eu gostei bastante. Apesar de ter visto poucos capítulos, eu a coloco na 10ª posição do ranking das obras que eu mais gosto do Manuel Carlos. Na 9ª posição, eu tenho outra novela de Manuel Carlos que não tem uma protagonista chamada Helena. Estou falando da novela A Sucessora. A novela Sucessora é uma adaptação da obra de mesmo nome da autora Carolina Nabuco. O Manuel Carlos fez essa adaptação no final da década de 70 e eu gostei muito dessa novela. Ela era protagonizada pela Suzana Vieira, que vivia ali a personagem Marina, casava-se então com Rodolfo Stein, personagem do Rubens de Falco. E os dois viviam ali com as memórias da viúva do Rodolfo, que tinha o quadro ali na presente, uma coisa meio o filme Rebeca, do Hitchcock. Essa novela tinha uma pegada meio de suspense, tinha umas características assim que cenas que nos levavam a essa questão do suspense. Fora que contou com uma atuação maravilhosa da Natália Timber, que fazia a governanta governanta Juliana. Então eu gostei muito dessa novela, não à toa ela está na 9ª posição do ranking. Já na 8ª posição eu tenho a primeira novela do Manuel Carlos, no horário das 8, com uma Helena. Estou falando de Baila Comigo. Essa novela, protagonizada pela atriz Lilia Lemert, traz a primeira Helena, que é totalmente diferente das demais. Ela é uma Helena, primeiro, que não vive no Leblon, ela vive ali na região de Santa Teresa. É uma Helena mais batalhadora, né, que não tem muito conforto, né, e ela acaba sendo um pouquinho mais amargurada que as outras Helenas do autor. É uma novela que eu gostei bastante, né, a Lilia Lemert é uma atriz excelente. A novela tinha um elenco maravilhoso: Tony Ramos, Natália do Vale, Fernanda Montenegro, Raul Cortez, Arlete Salles, Beth Faria, Lídia Bronde, muita gente boa nessa novela. Laura Corona, Beth Goulart, e era uma novela maravilhosa, gostosinha de ver. É aqui a minha 8ª posição. Na 7ª posição do ranking, eu tenho agora uma minissérie, a minissérie Presença de Anitta.
Presença de Anitta foi uma minissérie que foi bastante polêmica. Eu era bem jovenzinho na época, então era uma febre. A minissérie foi uma febre, principalmente entre o público jovem, que se identificou muito com a obra. Eu gostei da minissérie, achei uma minissérie muito bem escrita, bem atuada, bem dirigida, tem uma trilha sonora maravilhosa. Gostei do elenco também, acho que é um elenco bem escalado. Tem os diálogos muito interessantes, muito profundos, e eu achei muito charmosa. Gostei bastante de Presença de Anitta, é a 7ª posição do ranking das obras que eu mais gosto, do Manuel Carlos. Na 6ª posição, eu tenho uma outra novela com uma outra Helena, uma Helena também mais diferente. Estou falando de Felicidade. Em Felicidade, eu tenho a Helena da Maitê Proença, que não é uma Helena de Leblon, é uma Helena, inclusive, que é de Minas Gerais, uma cidadezinha de Minas Gerais, que vai para o Rio de Janeiro. Na verdade, ela é carioca e vai morar em Minas, depois volta. E é uma Helena também que ela é diferente das outras, porque ela é uma Helena que ela não é totalmente boazinha, né? Ela faz algumas coisinhas também ali, meio que fora da curva na sua trajetória. E é uma Helena batalhadora, claro, mas é uma Helena menos sofisticada e menos glamurosa, como vieram a ser as outras Helenas, principalmente a dos anos 2000 para cá. Até os anos 90, a gente percebe que as Helenas do Manuel Carlos, elas eram mais pé no chão, né? Assim, mais batalhadora, trabalhava, fazia compras. As outras Helenas depois passaram a ser muito mais sofisticadas. Então teve essa diferença de fase. A Helena de Felicidade, interpretada pela Maitê Proença, faz parte dessa galeria das Helenas mais simples. Também é uma novela bem gostosa de ver, com um elenco muito bom também. Viviane Pasmanter já estreia muito bem nessa novela, fazendo a vilã Débora. Novamente temos Tony Ramos nessa novela, Laura Cardoso, Esther Góes, Otton Bastos, Sandra Brea. Muita gente que eu gosto está nessa novela. Uma novela bem gostosinha de ver, como eu falei, e que ocupa agora a 6ª posição do ranking. Na 5ª posição, iremos para os anos 2000. Estou falando de Mulheres Apaixonadas. Essa aqui é uma novela muito sofisticada, com uma trilha bem sofisticada também, como era uma característica do Manuel Carlos. Um elenco muito bom. Essa novela terá uma Helena protagonizada pela Cristiane Torloni. Uma Helena que já é diferente das demais. Uma Helena que vai fazer parte daquela característica que eu falei agora há pouco. Uma Helena de Leblon, de classe média alta, que agora é diretora de um colégio, se não me engano, dono do colégio, não lembro muito bem ao certo. Mas é uma Helena que tem outros conflitos. Eu, particularmente, eu acho essa Helena, em comparação com as outras duas que eu falei agora, um pouco mais fraca. Assim. Eu gostei muito da atuação da Torloni, mas nessa novela específica, eu achei que a Helena foi perdendo força para outras personagens da novela. Até porque o nome da novela é Mulheres Apaixonadas. Então o Maneco concentrou em vários dramas de várias mulheres. Eu achei ali que, em determinado momento da história, a Julia Gunn roubou muito a cena com a Heloísa, a Natália do Vale também roubou a cena com a sua personagem aqui, namorava o noivo da empregada, que era taxista. Então teve muito disso, assim, não é uma novela de Helena, é uma novela de mulheres apaixonadas mesmo, como diz o título. E eu gostei muito dessa novela, achei uma novela gostosa de ver, que te prende, uma novela muito bem escrita, muito bem dirigida, muito bem atuada, a trilha sonora nem se fala, e o elenco muito bom, né? Isso que eu já citei, Julia Gunn, Natália do Vale, Torloni, Tony Ramos mais uma vez, Zé Maier, Susana Vieira, Vera Holtz, um elenco muito bom, Helena Ranaldi. Então gostei bastante dessa novela. 5ª posição do ranking é para Mulheres Apaixonadas. Na 4ª posição, temos uma outra queridinha do público e minha também, novela Laços de Família. E dessa vez tem uma Helena interpretada pela Vera Fischer. Essa Helena, ela é mais sensual que as demais. É uma Helena que é meio preguiçosa, né? Que está sempre desmarcando consulta. É uma Helena que vai à praia, que é esteticista, que disputa o mesmo homem com a filha. Então, tem umas características diferentes ali das outras Helenas. É uma Helena que eu gosto bastante, eu acho que é uma das melhores Helenas para mim, na minha opinião, uma das que eu mais gostei. É uma Helena que passa por um conflito muito grande, que é a questão da doença da filha, a questão de perder o namorado para a filha e ter que lidar com toda essa situação. É uma Helena que segura uma barra bem pesada, que as outras mencionadas até agora não tinham essa força toda, né, em termos de
de dificuldade. É uma Helena que segura uma barra bem pesada, que ela vai lá e dá conta, né? O seu objetivo é a cura da filha, e ela vai utilizar-se de vários métodos, né, de vários meios ali, para resolver essa questão. É uma Helena que eu gosto muito, uma novela que eu gosto bastante. Mais uma vez, temos um elenco que é ótimo, Tony Ramos de novo, Reinaldo Gianecchini, Marieta Severo, que eu adoro, Lília Cabral, Fernando Torres, muita gente boa nessa novela, muita gente interessante, Alexandre Borges. É uma novela muito gostosa e eu recomendo que assista, essas todas, na verdade. Recomendo que veja todas essas que eu falo, essas obras do Manuel Carlos. Na quarta posição das obras que eu mais gosto do Maneco, temos aqui Laços de Família. No top 3, a terceira posição das obras que eu mais gosto do Maneco, eu tenho História de Amor. Que novela gostosa é a História de Amor. Eu lembro que eu tinha 15 anos quando essa novela passou. Eu adorava assistir aquela novela e ficava com ódio da Carla Marins, que, aliás, eu acho que de todas as filhas das Helena, a que é pior é a Joyce. Carla Marins fez essa personagem muito bem e eu tinha muita raiva daquela Joyce, muito ódio, assim. É uma personagem que contradiz muito com a sua mãe, que é uma mãe batalhadora, né? Como eu disse, as Helenas até os anos 90, ela tinha essa característica, né, essa é uma Helena de Leblon, mas é classe média, né, e que trabalha, que vai à feira, diferente das outras depois, como eu disse. Então tinha muito esse contraponto da mãe com a filha, e aquela mãe que faz tudo por aquela filha que é horrorosa, né, aquela menina insuportável, ela é horrorosa, e a gente gosta daquela Helena. A gente se afeiçoa àquela Helena porque ela tem uma história interessante. Ela não é só uma mãe boba, né, uma mãe idiota. Não, ela tem todo um enredo ao seu redor, uma trama muito bem construída, muito bem desenvolvida. A Lília Cabral, maravilhosa nessa novela também, Eva Vilma, Carolina Ferraz, Zé Maia, muita gente interessante nessa novela, Nuno Leal Maia, e com dramas, né? Dramas de personagens muito reflexivos. Gosto muito dessa novela. Terceiro lugar do ranking, História de Amor. Já na segunda posição, tem a novela do Maneco que eu mais gosto, Por Amor. Essa novela é imbatível. Eu considero a melhor novela do Maneco. É uma novela deliciosa de assistir do início ao fim. Os diálogos dessa novela são incríveis, as atuações, os embates. É uma novela que tem bastante, que apesar de ter muito diálogo, ela é muito dinâmica e que tem muita química entre os atores. Uma novela que, todos os núcleos, você percebe química entre os atores. Gosto muito dessa novela. E que elenco! Elenco maravilhoso. A Helena, nesse caso, é a Regina Duarte, mais uma vez, que tinha sido a História de Amor. Não lembro se eu mencionei o nome da Regina Duarte. Nessa novela já tem o drama da Helena, a questão da troca dos bebês. É uma Helena que tem uma filha chata também, a Gabriela Duarte, que faz a filha da Helena, a Eduarda, que ela é muito chata. Mas depois a gente percebe, né, com a reprise da novela, a gente percebeu que a menina não é chata. A gente achava chata por questões de padrões da época, né? A gente vê que a personagem, na verdade, ela era injustiçada, né? Porque aquele homem dela é horroroso. O personagem do Fábio Assunção era um homem horroroso. E que na época a gente torcia por ele. Hoje em dia, quando a gente assiste a novela com os olhos de hoje, a gente deixa de achar aquela personagem tão chata quanto ela era. E a Gabriela Duarte entrega excelentes momentos de atuação naquela novela. Ela está maravilhosamente bem, não só ela, Suzana Vieira, Regina Duarte, Maria Zilda, Fagundes, Cássia Kiss. As cenas da Suzana Vieira com a Cássia Kiss são maravilhosas. Tanta gente maravilhosa naquela novela. Eu acho, assim, um novelão. Para mim, é a melhor novela do Maneco, sem sombra de dúvida. Se fosse um top 10 de melhores novelas, essa seria o primeiro lugar. Mas como é um top das obras do Maneco, ela está no segundo lugar. Já no topo do ranking, a obra que Manuel Carlos escreveu, que eu acho perfeita, assim, de todas, a melhor, que está no meu coração, é a minissérie Maísa, Quando Fala o Coração. Eu desde sempre gostei muito da cantora Maísa, desde sempre. Eu tenho vários discos da Maísa, eu me emociono muito quando eu escuto Maísa. Eu acho Maísa de uma intensidade, de uma profundidade que é incrível. E quando a minissérie foi ao ar, eu fiquei impressionado. Primeiro pela semelhança na atriz, a Larissa Maciel,
na caracterização com a Maísa. Em vários momentos eu olhava e falava, gente, tá muito igual a Maísa que eu conhecia de vídeo e de fotos, claro, não conheci pessoalmente. Mas a minissérie ela é muito bem contada, ela é muito bem dirigida, a história da Maísa é muito bem narrada. Eu tenho uma biografia da Maísa, né, só Uma Multidão de Amores, então muita coisa da minissérie que eu li aqui, depois eu fui assistir a minissérie de novo para compreender cada vez mais sobre o universo da Maísa aqui. Quando a gente é fã, a gente quer saber muito sobre o ídolo. E eu adorei, achei uma obra-prima a minissérie, achei que o Manuel Carlos foi fantástico, ele foi perfeito. A gente percebe a mudança de alguns nomes, provavelmente seus herdeiros ou as pessoas que ficaram vivas não autorizaram que os nomes fossem mencionados, mas isso não interfere em nada na qualidade da obra. Eu achei um produto maravilhoso, aquilo que a gente chama de biscoito fino, realmente impecável, uma obra de arte. De todas as obras do Maneco, a que eu mais gosto, a que eu coloco lá em cima do pódio, no topo do pedestal, é a minissérie Maísa, Quando Fala o Coração. E você? Você concorda comigo? Discorda? Qual seria o seu top 10? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião. Então é isso, meus queridos. Um abraço grande e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!